Você já parou para pensar por que empresas fazem sucesso enquanto outras fazem fracasso? Por que será que muitas vezes você vê um restaurante ou uma pizzaria de um lado da rua completamente lotado, enquanto do outro lado completamente vazio, com o mesmo tipo de cardápio, com o mesmo tipo de estrutura, com muita coisa parecida? Por que será? Por que será que às vezes você vê uma faculdade, uma escola, uma academia completamente lotada, enquanto muitas outras academias, escolas e faculdades completamente vazias? Qual é o motivo? O que faz uma pessoa ficar 6 horas, 7, 8, 10 horas esperando abrir uma loja para comprar um componente da Apple? O que faz essa empresa ser a mais valiosa do mundo? Será que são apenas os seus produtos que fazem diferença? É isso? O que faz essa marca ser tão desejada se os concorrentes têm basicamente os mesmos produtos? Por que empresas têm sucesso enquanto outras têm fracasso? Por exemplo, por que a Apple, ano após ano, carrega o posto da empresa mais valiosa do mundo? Ela é uma empresa de tecnologia como muitas outras. Ela tem acesso ao mesmo mercado, às mesmas agências, aos mesmos consultores, aos mesmos talentos. E mesmo assim, o que faz ela ser diferente e com tanto sucesso, superior a todas as outras? Porque o Walt Disney criou uma empresa que impactou e impacta milhões e milhões de pessoas, além dele mesmo ser a pessoa que mais ganhou o Oscar em todos os tempos. Por que ele? Ele não era o único homem que teve uma infância difícil e com severas repreensões do pai. Ele não foi o único homem a ser enganado em seus negócios, onde suas maiores criações foram roubadas. Mas por que ele? Por que a empresa que roubou os personagens do Walt Disney não conseguiu ter o mesmo êxito que ele? Mesmo com pessoas supostamente mais qualificadas e com mais recursos, por que não conseguiram? Há algo mais nesse jogo. Existe um segredo. Todos os grandes e inspiradores líderes têm algo em segredo. Eles agem, pensam e falam, comunicam da mesma maneira. E é completamente diferente do que os outros fazem. E é isso que eu quero falar hoje. O que diferencia uma empresa que faz sucesso e aquela que faz fracasso? E preste bem atenção, porque você vai entender e você vai assimilar coisas que você certamente já viu e não entendia, porque não funcionava. E você vai clarear sua mente e poder trabalhar focando no que realmente faz uma empresa ter sucesso. É relativamente muito simples, mas extremamente profundo. Tudo começa com porquê, como e o quê. Porquê no centro, como e o quê. Essa pequena demonstração simples explica o que diferencia aqueles que inspiram uma empresa a vencer, enquanto outros não. Em termos simples, cada pessoa sabe o que faz. Cada organização sabe o que faz, 100%. Alguns sabem como fazer, como funciona, como executa, qual é o processo. E poucos sabem por que fazem. Poucos sabem por que fazem o que fazem. Então, quando eu falo por quê, qual é o propósito, qual é a motivação, o que te move, o que faz você fazer o que você faz. No que você acredita, qual é o seu motivo, no que você acredita, por que a sua empresa existe. E é aí que está o grande detalhe. A grande maioria das empresas se comunica de fora para dentro. Mas para grandes líderes e inspiradores, não importa o tamanho da empresa, todos comunicam de dentro para fora. É completamente o oposto. Se a Apple fosse como todas as demais, a mensagem de marketing seria mais ou menos assim. Construímos ótimos computadores, tem uma bela imagem, simples e fácil de usar. Quer comprar um? Não. É assim que a maioria do marketing comunica, é assim que a maioria da venda, dos vendedores comunicam, é assim que as empresas comunicam, de uma maneira fria. Dizem o que fazem, dizem o que são diferentes e simplesmente por isso querem um voto de alguém que queira comprar o produto. É assim que se vende algo? É assim que se faz diferença no mercado? Simplesmente dizendo, eu sou isso, eu faço isso, eu fiz uma ligação com isso. Isso move o coração das pessoas? Você já deve ter visto incontáveis propagandas desse tipo. Aqui está a nossa academia, nós temos os melhores profissionais, nós temos os melhores aparelhos. Quer malhar aqui? Aqui está o nosso novo carro.
extremamente lindo, banco de couro, ar-condicionado, computador de bordo. Quer comprar esse carro? Isso é completamente técnico, previsível. Isso não é inspirador. Isso não move as pessoas. Isso não traz o desejo na pessoa em comprar o seu produto. Isso não move, na verdade, nem os seus próprios funcionários. Agora vejam como a Apple se comunica. Tudo o que fazemos, acreditamos em desafiar o que existe. Nós acreditamos no pensar diferente. Inovamos fazendo produtos bonitos, simples e fáceis de usar. É consequência fazermos ótimos computadores. Quer comprar um? Claro que você quer comprar. A maneira com que ela comunica, ela diz no que ela acredita, ela diz o que move ela. Ela não fica batendo na tecla, eu sou isso, eu sou poderosa. Então, não. Ela move o teu coração, ela sabe como tocar o seu coração. E isso diferencia a maneira com que os líderes inspiram, a maneira com que a empresa acredita num diferencial, naquilo com que ela tem um propósito pelo qual foi criada, não somente para ganhar dinheiro, não para gerar alguma coisa que não leve a lugar nenhum, mas quando funcionários veem líderes inspiradores, líderes que sabem para onde direcionam, para onde estão caminhando, onde todo o ambiente gera favorável, tudo isso muda. E o resultado é uma simples consequência daquilo que o líder comunica, de dentro para fora. Você percebeu que, alterando a ordem das informações, tudo se tornou diferente e poderoso? As pessoas não compram o que você faz, mas o porquê você faz. Entenda isso, as pessoas não compram o que você faz, mas o porquê você faz. Isso explica porque as pessoas compram um computador da Apple e se sentem confortáveis. Mas também nos sentimos confortáveis em comprar um iPod, um iPhone, um Apple TV. Mas como eu disse antes, a Apple é só uma empresa de tecnologia. Não há nada que diferencie ela estruturalmente das concorrentes. Seus concorrentes têm as mesmas qualificações para fazerem todos esses produtos. E, de fato, eles tentam. O objetivo é fazer negócio com as pessoas que acreditam no que você acredita. As pessoas estão dispostas a comprar, a seguir, a adquirir um produto ou comprar uma ideia maior do que algo simplesmente palpável. Nossas tomadas de decisões estão ligadas à lealdade e à confiança de como a liderança de uma empresa comunica de dentro para fora. Ou seja, da essência ao produto, do propósito, do porquê ao produto. Quantas empresas vocês conhecem onde os funcionários estão perdidos, não sabem o porquê fazem o que fazem? Por isso que está cheio de funcionários e empresas por aí, onde os funcionários são completamente desmotivados. Eles acordam, vão com peso para o trabalho, porque eles não sabem por que fazem o que fazem. E outra, significa o setor que você serve ou a função. Não tem nada a ver com isso, porque tem gente que pode trabalhar numa limpeza de uma empresa e ser muito feliz, sabe o porquê daquela empresa ali. E pode ter gente que é um líder e está infeliz e não sabe nem por que está ali. Isso vai muito além do que simplesmente um produto. Isso é um propósito, é um porquê, é o que faz a vida ter graça, é o que faz os funcionários trabalharem sorrindo, é o que faz você entrar numa Apple nos Estados Unidos e ver a diferença do atendimento. Isso eu estou falando pode estar sendo na sua empresa. Pessoas que estão trabalhando pelo dinheiro. São simplesmente funcionários que fazem o que fazem. Não sabem por que fazem. E essas mesmas lideranças que pensam de forma errada ainda reclamam muitas vezes com os funcionários que não evoluem, que não crescem, que não se doam. E ainda exigem que sejam leais. O problema está nos funcionários ou na liderança? O propósito, o sonho, a concepção pelo qual uma empresa é criada tem o poder de contagiar todos, desde funcionários a clientes. Mas quando você vê uma empresa que até tem um bom discurso, mas não tem propósito verdadeiro, essa empresa está fadada ao fracasso. Como que você quer que as pessoas comprem alguma coisa se tudo que você tem é simplesmente um produto ou um serviço para oferecer? As pessoas querem mais do que isso. Isso qualquer concorrente pode fazer. É por isso que às vezes nós vemos empresas que copiam a outra, copiam fórmulas, copiam tudo. E simplesmente não funciona nada, porque não tem propósito, não foram geradas no propósito, não foram geradas com algo diferenciado interno, de dentro para fora. Eu canso de ver empresas copiarem outras.
tudo igual, fórmula igual, tecnologia igual, estrutura igual, tudo igual. E umas estão bombando, estão indo muito bem, e outras estão indo à falência. Por quê? Tá aí o porquê. De dentro para fora. Enquanto umas podem falar o que são, como, e nem sabem o porquê, outras sabem o porquê vieram, porquê estão, sabem como comunicar e o que fazem na reta final para que as pessoas possam comprar também aquele sonho. Esse é o segredo da Apple, esse é o segredo do Walt Disney, que eu quero falar agora um pouco sobre ele para vocês. A história do Walt Disney é fascinante. De 1923 a 1928, ele trabalhava prestando serviço para uma empresa chamada MJ. Na época, a MJ era uma grande empresa e produzia muito para o mercado. Enquanto isso, o Disney era um jovem cheio de sonhos, cheio de desejo, amava o que fazia. E ele produzia alguns dos seus personagens na época que ele mais amava. Um deles era o Oswald, que era um coelho com orelhas grandes. E, certo momento, em um contrato confuso, onde vocês podem pesquisar, a história é bem interessante, relata todos os detalhes, ele foi roubado, todos os seus personagens foram roubados. Segundo o Wikipedia, que usa exatamente esse termo, foi roubado os seus personagens, que até o momento era tudo que ele tinha. Nesse momento ele teve um baque, e talvez muitos no lugar dele teriam desistido, até porque essa outra agência era toda poderosa na época. Só que ele tinha um pensamento que era, continue sempre em frente. E ali ele começou a desenvolver um novo futuro dele. E o personagem que ele criou logo em seguida foi um personagem que talvez poucos conheçam, chamado Mickey Mouse. Do Mickey Mouse em diante vieram vários outros personagens e tudo aquilo que você já sabe. Até parques de diversões, onde já tiveram visita de mais de 650 milhões de pessoas desde a sua abertura, mais de 3 vezes a população do Brasil. Não sabe muito o que aconteceu com a empresa MJ, talvez porque não teve tanta notoriedade depois que o Walt Disney saiu. Se você buscar relatos, você vai ver filmes, algumas coisas até 1929, 1930, alguma coisa nessa faixa. E quando ele foi roubado, o irmão dele ficou desesperado e ele mandou uma carta para o irmão dele, falando assim, vai ficar tudo bem. Por quê? Porque a essência estava nele. Pode se roubar personagem, pode se roubar coisas, mas não pode se roubar sonhos, não pode se roubar aquele que gera, o gerador, o que faz as coisas acontecerem. E está aí tudo que ele construiu. Dali em diante, o Walt Disney construiu um mundo ligado aos seus sonhos. Uma das frases dele dizia, você pode sonhar, criar, desenhar, imaginar o lugar mais bonito do mundo, mas é necessário ter pessoas para transformar o seu sonho em realidade. Olha onde é que está o foco dele. Ele é um cara criativo. E outra coisa, é importante ter produto bom, é importante ter excelência. Tudo isso é fundamental. E outra, como também é importante ganhar dinheiro. Eu em nenhum momento aqui falei que não se pode ganhar dinheiro. Muito pelo contrário, o dinheiro é a consequência. E sem dúvida, sempre muito maior do que aqueles que pensam em primeiro lugar em dinheiro. Então, se você quer líder que só emprega pessoas porque conseguem fazer um trabalho, elas vão trabalhar para você só pelo seu dinheiro. Mas se você emprega pessoas porque elas acreditam no que você acredita, elas trabalharão para você com suor, lágrimas e sangue, se necessário for. Esse é o grande diferencial. Então você tem que refletir por que você sai de casa, por que você acorda cedo para trabalhar, o que te move, qual é o seu propósito, aonde você quer chegar. O que você quer fazer, isso não significa ser um empreendedor ou não. Você pode ser um funcionário feliz e pode ser um empreendedor infeliz. Tudo vai do que você acredita, do que sua empresa acredita. E outra, avisa o seu líder. Às vezes assim, a empresa lá está bombando, aqui não está. Não tem a ver com o que oferece. Não tem a ver com o que oferece, mas com a essência, com a verdade, com aquilo que acredita, com aquilo que os líderes comunicam. É isso que move as pessoas. É isso que faz as pessoas terem resultados extraordinários. É isso que faz as pessoas quebrarem recordes. É isso que faz as coisas saírem do normal. Se tudo está muito normal, é porque não tem nada gerando uma paixão fora do normal. Empresas comuns realizam resultados comuns. Empresas extraordinárias quebram recordes. Empresas extraordinárias inovam. E você não tem como inovar se você tem funcionários desmotivados. Você não tem como inovar se as pessoas não geram criatividade. Vocês não têm como inovar se as pessoas não acreditam.
Então que hoje você possa refletir sobre esse vídeo, o porquê, o propósito qual você trabalha onde você trabalha, você sai de casa, o que você faz, para onde você vai e aonde você quer chegar. Só assim a sua vida pode ser projetada daqui a alguns anos como algo muito melhor e principalmente estando realizado no que você faz. Forte abraço.